Bem, vamos mergulhar hoje num conceito que é literalmente a base da vida. A ideia de que cada célula no nosso corpo funciona como uma bateria minúscula que está constantemente carregada e pronta para entrar em ação. Esta carga elétrica é absolutamente fundamental para tudo, desde um simples pensamento até ao bater do nosso coração. E no centro de tudo isto está um número, apenas um, menos 90 milivolts. Este é o valor de referência, o valor padrão da carga elétrica dentro das nossas grandes fibras nervosas e musculares. Parece um número pequeno, quase insignificante, mas como vamos perceber, manter este valor é uma questão de vida ou de morte. E isto leva-nos à pergunta central desta nossa análise. O que é exatamente esta carga elétrica? De onde é que ela vem? E como é que uma pequeníssima flutuação neste valor pode ter consequências assim tão dramáticas? É isso que vamos descobrir. Primeiro que tudo, é preciso perceber que esta voltagem não surge por acaso. Pelo contrário, é o resultado de um processo biofísico de uma precisão incrível, que é construído cuidadosamente em 3 passos principais, tal como descrito no modelo clássico de Guyton. Então como é que isto funciona? Bem, tudo começa com o potássio. O primeiro passo, e a força dominante, é a fuga de íons de potássio para fora da célula, o que torna o interior muito, muito negativo. Depois, uma pequenina fuga de sódio para dentro vai contrariar ligeiramente essa negatividade. E finalmente entra em cena a bomba de sódio e potássio, que funciona quase como um ajuste fino, a expulsar mais carga positiva do que aquela que importa e assim sela o valor final. E esta imagem ilustra o processo na perfeição. Reparem no gráfico de barras. A difusão do potássio, só por si, levaria a voltagem para os menos 94 milivolts. Depois, a pequena entrada de sódio ajusta esse valor para menos 86 e o toque final da bomba de sódio e potássio acrescenta os últimos menos 4 milivolts, cravando o valor final nos menos 90. É uma autêntica dança iónica de uma precisão impressionante. Certo, mas por que é que este número é assim tão importante? Bem, é porque ele define a excitabilidade da célula, ou seja, a sua prontidão para disparar um impulso. Podemos pensar nisto como uma balança muito delicada, onde a vida da célula depende da distância entre o seu estado de repouso e o seu ponto de disparo. E nesta balança há 2 movimentos possíveis. Temos a despolarização, em que a voltagem se torna menos negativa, aproximando a célula do seu limiar de disparo, e temos a hiperpolarização, em que se torna mais negativa, afastando-a desse limiar e tornando-a mais estável ou mais calma, por assim dizer. Portanto, o ponto crucial a reter é este. Despolarizar significa aumentar a excitabilidade. A célula fica mais nervosa, mais perto de disparar. Por outro lado, hiperpolarizar significa diminuir a excitabilidade, o que exige um estímulo muito mais forte para gerar uma resposta. Este equilíbrio é a chave para o funcionamento normal dos nossos nervos e músculos. E agora, vamos passar para o que acontece quando este sistema, que é afinado ao milímetro, falha. Pequenas alterações no ambiente iónico do corpo podem ter consequências clínicas gravíssimas e perceber o potencial de membrana é, na verdade, perceber a base destas doenças. Ora, este gráfico é absolutamente fundamental. A linha azul representa o potencial de membrana em repouso, o PMR normal, a menos 90 milivolts. A linha vermelha, aponteado, é o limiar de disparo. A distância entre as duas é, no fundo, a margem de segurança da célula. Alterações nos níveis de potássio no sangue podem aproximar ou afastar perigosamente estas duas linhas. Vejam só como os níveis de potássio alteram diretamente o potencial de repouso. Níveis altos, ou hipercalemia, despolarizam a célula para cerca de menos 70 milivolts. Níveis baixos, ou hipocalemia, hiperpolarizam-na para menos 100. Ambos os cenários são, como podem imaginar, extremamente perigosos. E aqui está o grande paradoxo da hipercalemia. A célula fica mais perto do limiar, o que à primeira vista sugere que deveria ser super excitável, certo? Mas o que acontece é precisamente o oposto. A despolarização mantida faz com que os canais de sódio, que são essenciais para o disparo, se fechem e fiquem inativados. A célula fica, na prática, bloqueada, incapaz de gerar qualquer impulso. O resultado? Paragem cardíaca. Já o problema oposto ocorre na hipocalemia. Com a célula hiperpolarizada, a menos 100 milivolts, a distância até o limiar de disparo torna-se tão grande que os estímulos normais deixam de ser suficientes. Os músculos tornam-se hipoexcitáveis, o que leva a uma fraqueza extrema e a uma paralisia em que os músculos ficam completamente moles, a chamada paralisia flácida. Mas atenção, é importante notar que nem tudo afeta diretamente o potencial de repouso. Vejam o caso do cálcio. Níveis baixos não mudam o PMR, mas baixam o limiar de disparo.
Isto torna os nervos tão excitáveis que eles disparam espontaneamente, causando contrações musculares involuntárias, a chamada tetania. Já os anestésicos locais fazem outra coisa. Bloqueiam os canais de sódio, elevando o limiar ao infinito e tornando o disparo impossível. Até agora estivemos muito focados nos menos 90 milivolts dos músculos e nervos, mas a verdade é que o corpo é bem mais complexo. Diferentes tipos de células têm diferentes potenciais de repouso, cada um perfeitamente adaptado à sua função específica. Este gráfico comparativo mostra essa diversidade de forma muito clara. O músculo esquelético, como vimos, está nos menos 90 milivolts. O neurónio típico está nos menos 70. E um glóbulo vermelho, um eritrócito, tem uma carga muito mais baixa, de apenas menos 10 milivolts. A pergunta é, por que estas diferenças todas? Bem, a resposta está na função de cada célula. O músculo precisa de um potencial muito negativo, menos 90, para garantir uma estabilidade máxima, para que só contraia quando recebe uma ordem clara. O neurónio, a menos 70, atinge um ponto de equilíbrio ideal. Está estável, mas perto o suficiente do limiar para responder muito rapidamente. E o eritrócito? Bem, não é uma célula excitável, por isso o seu baixo potencial de menos 10 milivolts serve apenas para gerir a entrada e saída de água e íons. E isto deixa-nos a pensar. Se um desequilíbrio iónico que parece minúsculo pode parar um coração, o que é que isso nos diz sobre a precisão extraordinária e ao mesmo tempo frágil em que assenta a própria vida?